Olá pessoal, na edição de hoje do Entre Grades vamos falar sobre o auxílio reclusão, benefício pago pelo INSS a familiares de muitas pessoas em privação de liberdade. Benefício esse também que recebe muita crítica da sociedade. Parte da sociedade critica sem saber o que é, como funciona e quem tem direito a receber esse auxílio. Então, através das abordagens, percepções e olhares de Felipe Costa Leiria, graduado em Administração e Ciências Contábeis, mestre em Administração Pública, auditor público externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, secretário-geral da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. Através das suas abordagens, vamos conhecer um pouco mais sobre o auxílio reclusão. É daqui a alguns segundos no Entre Grades. Bom, o auxílio reclusão, ele é um benefício, portanto uma prestação pecuniária que alcança aqueles segurados de um regime geral de previdência social ou do regime próprio de previdência social, que vai ter suas regras próprias, de baixa renda e que passou a condição de presidiário, passou a ser preso. Essa prisão pode ser preventiva, essa prisão pode ser inclusive temporária, ou pode ter já ocorrida com trânsito em julgado. O fato é que o benefício ele é devido aos dependentes economicamente deste segurado. E a ideia aqui, a relação que ela tem com previdência e com proteção social é não deixar em desamparo esses dependentes. A ideia de que a pena de uma pessoa não atinja de alguma outra forma terceiros, né? Mais ainda, uma vez que ele é um benefício, né, uma política que no Brasil desde 1960 existe, não é nova, né? Uma vez que ela existe e ela é focalizada, ou seja, para um grupo específico, uma vez que ela tem testes de meios, ou seja, é necessário que se cumpram alguns requisitos para se fazer jus. E uma vez que ela tem caráter contributivo, ou seja, este segurado tem que ter recolhido anteriormente contribuições ao regime geral de previdência social ou ao regime próprio, que vai ter seu disciplinamento. Então ela, para além de uma questão de proteção social, também é uma questão de justiça, numa ideia de um contrato social, uma vez que este contribuinte do regime geral de previdência social ou do regime próprio recolheu contribuições na perspectiva de obter este tipo de benefício também. Para que se tenha acesso ao auxílio reclusão, é necessário que se cumpram alguns requisitos. O primeiro dele diz respeito à condição de preso ou presa deste segurado, que deve ser atestado através de certidão judicial, e a permanência dessa prisão deve ser verificada trimestralmente através de documentação e certidões. O segundo aspecto diz respeito à qualidade de segurado, né, deste preso ou presa, ou seja, eles têm que estar vinculados ao regime geral de previdência social ou ao regime próprio. No caso, o regime geral de previdência social envolve, ainda que não esteja contribuindo, que não tenha atrasos superiores a 6 meses, que não tenha perdido o vínculo da condição de segurado, seja porque é um contribuinte facultativo, seja porque está naquele período de graça, aquele período onde não há a contribuição, mas não se perde o vínculo com o regime geral de previdência social. Outra condição é possuir de fato os dependentes definidos na lei, no caso do regime geral de previdência social, a lei 8.213 de 91, e para além disso o segurado ele não deve receber nenhum tipo de remuneração, né, qualquer tipo de auxílio, aposentadoria, salário maternidade, ou até mesmo o salário da sua fonte pagadora, do seu empregador, né, para caracterizar a necessidade desse auxílio reclusão. Um último requisito, desde 18 de junho de 2019, também se exige um prazo de carência, ou seja, este preso ou presa
ele tem que ter tido preternitamente 24 contribuições mensais ao regime geral de previdência social para poder fazer jus ao auxílio reclusão, no caso os dependentes dele fazerem jus ao auxílio reclusão. As pessoas que têm direito a receber o auxílio reclusão são os dependentes do segurado que se encontra preso ou assegurada que se encontra preso, assim definidos na lei, que no caso do regime geral de previdência social é a lei 8.213 de 91. O prazo com que essas pessoas podem contar com esse auxílio, o prazo de fruição desse benefício, está diretamente associado a esta condição de dependente, como regra geral. Então, se, por exemplo, nos dependentes definidos no artigo 16 da 8.213 estão os de primeira classe, aqueles que têm vínculos familiares mais próximos, do qual se presume a condição de dependência e ela não precisa ser comprovada, cônjuge, companheiro, companheira, filhos até 21 anos não emancipados, filhos em condição de invalidez, independentemente de idade. Já os de segunda classe, pai e mãe, os de terceira classe, irmãos e irmãs menores que 21 anos, não emancipados ou em condição de incapacidade ou invalidez, os de segunda e terceira classe deve ser comprovada a condição. Enquanto permanecer esta condição de dependência, fruirão do benefício. No caso do cônjuge, antes um pouquinho, voltando, se, por exemplo, uma invalidez temporária se perde esta condição, deixa-se de se preencher o requisito da dependência. Então, para cada caso vai haver um exame de se a condição de dependência permanece. Agora sim, na questão do cônjuge há uma exceção, pois há um pressuposto de que o cônjuge, companheiro ou companheira, possa perder a condição de dependente econômico. E esse critério, ele utiliza parâmetros, por exemplo, de que as pessoas mais jovens têm mais chances de perder a questão da dependência. Então, por exemplo, se trabalha com parâmetros de que o cônjuge, companheiro ou companheira com 21 anos receberá este benefício de auxílio reclusão por 3 anos. Já o cônjuge, isso é feito uma tabela com uma certa progressividade, o cônjuge, companheiro ou companheira com 44 anos vai receber este auxílio reclusão em caráter vitalício. Evidentemente, desde que preenchidos os demais requisitos da prisão do segurado, enfim, os demais critérios para obter o auxílio reclusão, que não só aqueles exigidos do dependente ou dos dependentes. Na minha percepção, o auxílio reclusão ele é necessário, sim, para se combater a pobreza e evitar o ciclo de pauperização de uma família dependente, onde um segurado passou a condição de preso ou assegurada a condição de presa, e essa família pode entrar numa espiral de pauperização, miséria e, inclusive, ser arrastada à condição, a situações de crime. Isso também pode ocorrer. Até por necessidades. Agora, de fato, não é uma condição suficiente, ela é necessária, mas não é suficiente. Se nós pensarmos que essa política é focalizada especificamente para dependentes de detentos de baixa renda, se pensarmos que ela requer testes de meios, é necessário preencher requisitos, como sendo segurado do regime geral, e se nós pensarmos que ela é contributiva, ou seja, tem que ter ocorrido contribuições pretéritas ao regime de previdência, ela acaba cobrindo uma margem muito pequena de pessoas nas proporções que as políticas de pobreza abarcam, né? Por exemplo, em 2019, em torno de 44 mil indivíduos recebiam auxílio reclusão, o que representava equivalentemente a 4% dos presos.
Já políticas de combate à pobreza, como o Bolsa Família, alcançam mais do que 13 milhões de pessoas. Evidentemente, há muito preconceito em relação ao auxílio reclusão, se confunde o destinatário deste benefício, o dependente do preso, com o preso, e não à toa, em janeiro de 2015, o Senado, através do Data Senado, fez uma pesquisa de percepção da população sobre o auxílio reclusão, onde consta que 71% das pessoas entrevistadas eram contrárias ao auxílio reclusão e apontavam como principal causa um reforço, um incentivo ao crime, né? O que revela uma grande incompreensão do sentido desta política, que é não contribuir para que a pena daquele que foi recolhido pelo sistema prisional acabe atingindo os seus dependentes que não têm relação com a atitude individual.